Parece que tem algo que conecta a gente, sabe? Especialmente nessas crises grandes. E isso leva direto para a pergunta que está no fundo das fontes de hoje. O que é ser humano para nós agora? E como é que a gente pode ajudar a construir uma história nova nesse momento tão complicado? Olha, hoje a gente vai mergulhar nos textos que vieram daquelas reflexões sobre o humano lá do Fronteiras do Pensamento de 2020. São análises que olham para como os desafios enormes, tipo a pandemia da Covid-19 foi um exemplo claro, né? Mas também uma crise maior de valores, como isso nos convida ou talvez até force a gente a reinventar o que significa ser humano. A nossa missão aqui é tentar pegar as ideias principais, sabe? De como essas turbulências fazem a gente repensar o que nos une e como podemos redescobrir e fortalecer essa ligação. Ok, vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Um ponto que os textos sobre a pandemia levantam é esse paradoxo, né? O isolamento físico parece que, de alguma forma, até aguçou a nossa consciência de um propósito comum. As fontes sugerem que essa experiência que todo mundo passou, de vulnerabilidade e a necessidade de proteger a vida, talvez tenha tornado a ideia de humanidade única menos abstrata, entende? Quase uma necessidade sentida mesmo. Exato. E o que é fascinante aqui, e os materiais que a gente está olhando reforçam isso, é que essa necessidade de se reinventar, ela é parte do ser humano, né? A gente se adapta. Só que crises fortes, como essa da saúde que a gente viveu, elas funcionam como um catalisador. Deixaram muito clara a urgência de resgatar um ideal que, na verdade, vem lá do iluminismo. Essa noção de uma só humanidade, todo mundo conectado. A crise mostrou na prática como o que a gente faz individualmente tem consequência no coletivo, né? Não tem como negar. Borrou as fronteiras, mostrou que a saúde de um afeta todo mundo. Total. Mas essa busca por se reinventar, ela encontra um monte de barreira hoje em dia, não é? As fontes desenham um cenário bem complexo, essa polarização que deixa tudo bem contra mal, a tecnologia que avança e é boa por um lado, mas ambivalente, né? Conecta e isola ao mesmo tempo, e a velocidade da informação que, nossa, às vezes mais confunde do que ajuda, a desconfiança geral nas instituições e, claro, as outras crises todas juntas, ambiental, financeira, social. Como é que esses ideais lá do iluminismo ou essa ideia de humanidade única podem guiar a gente no meio disso tudo? Parece difícil. É um desafio enorme, sem dúvidas. E a resposta que está aparecendo nessas análises, ela não é tipo voltar para o passado de forma ingênua. É mais uma proposta de revitalizar alguns pilares do iluminismo mais adaptados para agora. É colocar em oposição ao sensacionalismo, a essas visões meio distópicas, uma aposta renovada na razão, na ciência, no humanismo. E não é só para resolver briga pontual, sabe? É usar esses valores como uma bússola mesmo, para impulsionar um progresso que seja sustentável, uma renovação ética, para preservar o que é essencial para a gente, sempre com as pessoas e a dignidade delas no centro. Se a gente conectar isso com um quadro maior, é uma tentativa de jogar luz nessas sombras de hoje, focando em pensamento crítico, em ética na prática, sabe? Igualdade, justiça, como um jeito de combater essa fragmentação toda. Por exemplo, essa coisa da razão universal vira uma ferramenta-chave para a gente conseguir navegar essa fragmentação que você falou das bolhas de informação e tudo mais. Entendi. E essa ênfase na ética, no pensamento, isso conecta direto com uma figura que as fontes trazem de um jeito bem relevante, o Montaigne. Lá no século XVI, né? Ele já falava sobre como a verdade é relativa, sobre como cada pessoa é única, complexa e, o mais importante talvez, sobre a importância de olhar para o outro com alteridade, com empatia, tolerância, reconhecer no outro a mesma complexidade que a gente tem, né? Exatamente. E essa ligação com o Montaigne hoje, ela é muito potente. Talvez a chave para a gente reinventar a humanidade não seja criar uma definição única, fechada, sabe? Mas sim abraçar essa complexidade, essa incerteza que o Montaigne já apontava. Praticar a empatia e a tolerância não como ideias bonitas no papel, mas como ferramentas práticas do dia a dia. Isso significa tentar de verdade entender o ponto de vista do outro,
mesmo quando é totalmente diferente do nosso. As fontes sugerem que esse pode ser o caminho para superar um pouco da polarização, conseguir enxergar a humanidade no outro, mesmo na discordância. Isso levanta uma questão importante, né? Como é que a gente cultiva essa disposição no dia a dia, especialmente nesses ambientes digitais que parecem até incentivar o contrário? Pois é, então o que a gente pode tirar de mais importante dessa análise toda? Parece que os textos estão indicando que a gente está num ponto de virada. Temos a chance, talvez até responsabilidade, de redefinir o que nos une como seres humanos, aprendendo tanto com as lições do passado, tipo Montaigne, o Iluminismo, quanto com os desafios urgentes de agora. A ideia de humanidade, ela não é fixa, né? Está sempre sendo testada e cabe a nós ir moldando isso. É um processo que não para. E para a gente fechar, deixar uma provocação final que vem dessas reflexões todas, considerando essa complexidade do mundo hoje e essa ênfase toda que os textos dão na empatia, na alteridade, muito inspirada em Montaigne, qual seria o impacto se cada um de nós se propusesse como exercício mesmo consciente a tentar entender de verdade a perspectiva de alguém que pensa muito diferente? Não para concordar, não precisa concordar, mas só para entender. Será que esse esforço individual, se multiplicado, não seria um passo fundamental para a gente começar a construir coletivamente essa humanidade mais resiliente, mais conectada que a gente busca? Fica aí para pensar.